Estamos agora no quarto e último ponto desse material que eu creio que vai ser de grande valia para todos nós. Eu creio que a partir desse esses princípios que estão sendo estabelecidos em todo esse treinamento, e muito material vai chegar para todos nós ainda, nós vamos poder usar e crescer nesse conceito, nesse princípio de implantação de igrejas no conceito simples, ou seja, desmistificar toda aquela dificuldade de implantar uma igreja, de implantar células, de implantar GPs, ou seja, vamos discorrer. Eu quero falar agora sobre o quarto ponto. Nós falamos sobre multiplicação e declínio, falamos também sobre o crescimento, uma questão de sobrevivência, e falamos por último, no tópico 3, sobre a necessidade da formação e da formatação, uma estrutura no qual é criada, bem pensada, para que o pastor fique tranquilo, para que tudo ocorra muito bem nessa estrutura de plantação de igrejas. E agora, por último, nosso último tópico é o que? É o mentoreamento congregacional. Igreja mães e igreja filhas. E muito provável, eu quero falar isso e chamar muita atenção de vocês, que esse tópico deve ser com certeza, pode ser um dos mais difíceis de ser aplicado. Por quê? Porque é difícil nós entendermos que temos que alimentar outra igreja. Até nós tirarmos esse axioma, essas frases que outra igreja é concorrente, que as nossas igrejas não podem ser alimentadas por outra igreja, e nós voltarmos para a igreja de conceito de igreja mãe e igreja filha. Qual que é esse princípio? É um princípio que você vai gerar de você mesmo. Não vai precisar o superintendente falar, não vai precisar vir do nacional falar, mas você, pastor titular, vai sentir a necessidade de abrir uma nova igreja e vai direcionar o mesmo conceito que Paulo tinha, de mandar do melhor que ele tem para outra região, para outra igreja, para que possa ser aberto um novo ponto e a igreja crescer. Agora eu quero falar com vocês sobre essa questão do mentoreamento congregacional. Todos os movimentos de plantação de igrejas experimentaram fracassos. Todos experimentaram fracassos, principalmente em função da liderança e do caráter. A mal preparação ou a não preparação de líderes para serem enviados, e também a capacidade desses líderes que foi enviado, esses dois aspectos que tiveram erros, foi um maior ofensor que gerou divisão, que gerou fracasso nessas igrejas. Preste atenção aqui. Todos os movimentos de igrejas sofreram e passaram por esses fracassos. E eu quero falar sobre o modelo de liderança que Jesus deixou para nós em Mateus capítulo 18. Jesus estabelece um princípio básico e que não pode fugir. É o qual? Ele estabelece uma assembleia que não é impessoal e não é também anônima. E ele fala da prestação de contas, ele fala da disciplina da igreja, uma assembleia que era conhecida uns dos outros, e ele vai também falar assim que não podia agir conforme queria, tinham responsabilidades, e um irmão poderia confrontar, ou seja, chamar a atenção, mentorear, corrigir outro irmão que tivesse feito algo de errado. Esse é o formato congregacional de igreja mãe e igreja filha. O mentoreamento. Todos nós temos que ser mentoreados. Se você conversar com diversos pastores, pastores relevantes para o nosso estado, pastores relevantes para a nossa região, pastores relevantes para o nosso Brasil, do nosso ministério quadrangular, muito provável que você vai ouvir dele que ele quase desviou, que ele quase mudou de região, que ele quase mudou de ministério, que ele quase desistiu de ser pastor, por um simples fato que não tinha um mentor sobre a vida dele. A partir de um mentor, toda a nossa visão fica mais clara. Moisés era o profeta daquela região. Moisés era o líder nato que ia dirigir aquele povo, mas precisava de um mentor sobre a vida dele. E Deus levanta Jetro para dar a direção para ele, porque ele estava muito cansado com o dia a dia. Mateus capítulo 18, ele vai falar assim, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome,
ali eu estarei. Vai falar N coisas da estrutura de um mentoreamento. Pode-se nascer a próxima igreja. No tópico anterior, nós falamos sobre a formatação e a formação desses novos grupos que vão crescer, que vão ser células, que vão ser congregações e depois vão se transformar em igreja. Mas eles precisam de acompanhamento, precisam de supervisão, precisam de mentoreamento. Quando eu estou falando mentoreamento, eu não estou falando de discipulado, eu estou falando de mentoreamento. Liderança, discipulado e mentoreamento é uma coisa totalmente diferente da outra. Líder é uma coisa, aponta caminho. Discipulado, ele tem o coração, e o mentor é o facilitador. Ele só dá a direção, ele não fica tomando conta do coração. Mas presta atenção aqui, eu quero falar sobre 6 verdades sobre o processo de mentoreamento. Quero discorrer com vocês ponto a ponto. Qual que é o primeiro? Anote aí. Primeiro, verdade sobre o mentoreamento. Vai dizer assim: todos os movimentos de plantação de igrejas, de células ou de GP já experimentaram fracasso. E todos esses casos têm efeito, está ligado a ações equivocadas dos membros do GD Núcleo. Vou repetir de novo: todas as igrejas, todos os movimentos de implantação ou plantação de igrejas, ou de células, ou de GPs, que experimentaram fracasso, que se vocês conversar com o pastor, ele vai falar assim que ele fracassou. Se buscar na raiz, vai ver que o erro estava no GD Núcleo. Quem é o GD Núcleo? Aquilo que eu comentei no tópico anterior. É aquele que o pastor escolheu segundo qualidade, coração ensinável, domínio da palavra, tem a qualidade, tem a confiança, tem o coração do pastor na mão, e o líder também tem o coração na mão do pastor. Se o pastor errar no GD Núcleo, muito provável que ele vai entrar nessa estatística, porque todos os fracassos de implantação de células, GPs ou de igrejas, se fracassaram, passou pelo GD Núcleo. Ali foi a raiz do erro. Então, preste muita atenção nisso que nós estamos lhe passando nesse treinamento. A sua escolha do tópico anterior vai definir esse próximo tópico, vai definir o sucesso que você vai caminhar. Tópico 2, ponto 2, das 6 verdades. Qual que é a segunda? A visão de Jétro evita e resolve. Presta atenção, Êxodo capítulo 18. A visão de Jétro evita e resolve diversos problemas nos quais podemos nos deparar em nossa caminhada rumo ao objetivo. Algumas pessoas são apenas líderes de 10. Segundo a visão de Jétro, segundo o conselho que ele está dando, que vai evitar muitos problemas. Porque se ele só falasse para Moisés: você pegue pessoas aí e distribua 1000 para cada um. Mas ele não disse isso. Ele falou assim: ó, tem gente que vai ter capacidade somente de liderar 100. Só 10, só 50. Entenda a capacidade do seu líder. Faça testes com ele. Use material. Tenha dele para que não sufoque ele, não coloque carga em cima dele que ele não seja capaz de dirigir. Porque a jornada é muito longa. Talvez ele consiga tomar conta de 10, 20, 30, 50 células, mas por um período. Mas a jornada, a caminhada é longa. Se ele não está pronto, se ele não foi bem treinado, se ele não é capaz, muito provável que vai ter problema no futuro. Vamos para o tópico 3. Em Mateus capítulo 18, verso 20, Jesus vai estabelecer um padrão que não é impessoal e anônimo. Ele fala da prestação de conta das disciplinas de uma assembleia conhecida por muitos. Ou seja, ele vai falar sobre a exortação também, do confronto da correção dos seus membros desse lugar. Se o irmão não ouviu o outro, converse com ele no particular, apresenta para 2 ou 3 irmãos, e se ele não aceitar, apresenta para a assembleia inteira, e se ele não aceitar, exclua ele como ímpio, ou seja, devolva ele para os gentios. O pastor não pode deixar
tudo acontecer à vontade. Tem que haver uma supervisão, tem que haver um mentoreamento, tem que haver um discipulado sempre. Não pode simplesmente parir uma criança e jogar no berçário e falar assim, se vira, coma, mama sozinho. Não funciona assim. O conceito congregacional de igreja mãe e igreja filha é que o pastor gera isso, mas também ele cuida da mesma forma, porque são crianças sendo geradas e precisa de cuidado. Ou seja, você tem que confrontar, bater o ponto que está errado, chamar a atenção e muito provável que vai ter resultados gigantes, vai ser próspero esse projeto que vai ser nascido de dentro de uma igreja que alguém nem pensava que existiria. Pegou? Ponto 5. Para ser um bom pai, eu quero que você marque isso aí. Para ser um bom pai, você terá que ter sido um bom filho. Ninguém é o que não foi antes. Como que eu consigo ser um bom pai? Se eu um dia fui um bom filho. Senão eu não vou conseguir. Eu só posso produzir segundo a minha própria espécie. Um pastor só vai conseguir gerar um bom pastor se ele foi um bom pastor. Um pastor que não submete à supervisão, um pastor que não submete ao mentoreamento, um pastor que não submete a um líder que está acima dele, ao coordenador, ao superintendente, ao presidente nacional, ao presidente estadual, muito provável que quando ele gerar um, não vai obedecer ele. Então, são princípios estabelecidos pela palavra. Nós só podemos criar, gerar, inaugurar, implantar uma igreja nova, uma igreja firme, se nós formos uma igreja firme. Para ser um bom líder, para você ser um bom pastor, um bom coordenador, tem que existir um mentor em sua vida. Moisés só chegou aonde chegou porque Jetro era um mentor na vida dele. Todos nós precisamos de um mentor sobre nós. Josué teve um mentor sobre a vida dele. Ou seja, todos nós, na sequência de toda a nossa vida, precisamos de um mentor. Aquele que um dia vai colocar o dedo na nossa cara, aquele que um dia vai chamar nossa atenção, aquele que vai nos corrigir, vai nos alinhar de novo. Porque o líder já foi aonde nós queremos chegar. Então ele pode apontar o caminho mais rápido. Ele pode corrigir algumas falhas. Coloque um mentor sobre a tua vida. Eles vão fazer o serviço para você. Olha o que Jetro falou. Eles não vão ter toda a sua unção. Eles não vão estar sem dever, honra e submissão a você. Eles vão estar todos debaixo da sua proteção. Eles todos vão estar debaixo da sua unção. Todos eles vão prestar relatório a você. Não é porque existem pessoas lá embaixo, pessoas na estrutura hierárquica que não devem seguir, ou seja, prestar contas a outro. Eu quero passar o 6º ponto. Eu posso ter um mentor na visão celular. E isso não muda nada com relação ao pastoreio da superintendência, por exemplo. Há muitos pastores que têm medo de entrar nessa estrutura e achar que ninguém vai prestar conta para ele. Ele continua. Eu posso ter um mentor que vai me direcionar na visão celular, mas não muda nada no que eu devo de honra, lealdade, submissão ao meu pastor. Não muda nada do que eu devo de relação, de submissão, de prestação de contas ao meu superintendente. Não muda nada. É só um mentor para aquela finalidade. E, por último, tudo que nós aprendemos hoje, tudo que eu aprendi na minha vida com meu pai, eu não aprendi tudo com ele. Tudo que eu tenho hoje de bagagem teológica, talvez profissional, eu não aprendi tudo com meu pai, nem tudo com a minha mãe. Mas isso não tira dele a autoridade sobre a minha vida. E todas as vezes que eu sento junto com ele, eu tenho que prestar um relatório e passar todas as informações. Como que você está, o que você está fazendo. O que quer dizer isso? A autoridade que gerou você nunca vai perder a autoridade. Ou seja, um pastor nunca vai parar de honrar a superintendência. Mas ele vai receber instruções para uma determinada função, um determinado projeto na vida dele.
Não sei se vai ser o coordenador de célula, se vai ser o coordenador de rede. Eu não sei quem vai mentorear ele, mas o fato é que vai ter um mentor sobre a vida dele. Não caminhe sem um mentor. A Bíblia nos dá muita direção sobre isso. Todos nós, todas as autoridades que nós temos sobre a nossa vida não pode ser mudada por uma estrutura que foi montada. Sempre vamos ter que prestar relatórios para aqueles que estão acima de nós. Você gerou alguém de você e essa pessoa é o seu filho na fé. Isso, ou seja, a partir disso, se ela é o seu filho na fé, ela foi gerada de ti, então ela vai sempre prestar conta. Por quê? Porque estar debaixo de um sistema que é geracional traz segurança, traz unção, traz apontamento, traz destino sobre a vida desse que está abaixo. Quero revisar os 4 pontos contigo para deixar isso bem claro. Primeiro ponto é crescer, ou seja, estamos multiplicando ou estamos declinando. Segundo ponto, crescimento, uma questão de sobrevivência. Se nós não crescermos, fatalmente nós vamos morrer. Mostrei muitos dados para vocês. E pelo terceiro ponto é o que? A formação e a formatação dos GDs, local e regional. E por fim, nós estudamos agora o último, 4º ponto do nosso mentoreamento congregacional, um modelo de igreja mãe e igreja filhas, que você vai gerar de você, vai nascer da tua igreja e aí vai avançar cada dia mais. E quando você olhar para o rebanho, vai dizer assim, aquele é meu filho na fé, aquela igreja foi eu que plantei. Eu plantei uma igreja na minha geração, eu plantei uma igreja nova na minha década, eu passei por aqui. Eu quero que você leve isso para o teu coração. Eu coloco isso no meu coração como uma verdade dentro de mim. Quando alguém olhar para o meu nome, olhar para a minha história e vai dizer, quem é esse homem? Esse homem me ajudou a plantar a igreja. Eu quero que você aprenda como um princípio disso. Saia desse treinamento, saia desse material com uma visão muito clara que você é um plantador de igrejas. Você é um plantador de células. Você é um plantador de GPs. Não pare por nada que tenha nesse mundo. Deus te chamou para avançar. Deus te deu uma palavra de destino. Eu quero deixar isso sobre a tua vida, que você possa pegar esse material, examinar ele quantas vezes for possível, sentar com o seu núcleo, sentar com o seu GD, sentar com a sua liderança e colocar no coração deles a mesmo que está no teu coração. O desafio do pastor a partir de hoje é colocar no coração do seu GD, do seu núcleo central, aquilo que Deus já tem colocado no teu coração. Modelo de implantação de igreja simples. Passa por 4 aspectos muito simples e básicos. Se nós seguirmos essa receita básica, não alterarmos a receita, vamos ter sempre o mesmo resultado. Nunca teremos o resultado se fazermos coisa diferente. Então Deus nos chamou para seguirmos um projeto. E eles terem dado. O projeto Avante é algo que nasceu no coração de Deus e desceu ao coração do nosso presidente estadual e chegou para nós também aqui, para que podemos distribuir e acompanhar esse tempo de crescimento da igreja. Que Deus possa te abençoar. Eu creio que você vai avançar, crescer, e o inferno não pode parar a igreja do Senhor. Existe uma palavra sobre a tua vida e as portas do inferno não prevalecerão. Amém? Fique feliz, fique na paz, que Deus vos abençoe. Encontramos muito em breve.